Olá, você vai ver nesta edição. TCE-MS reúne prefeitos e propõe programa de aprimoramento da gestão de resíduos sólidos. Conselheiros analisam 27 processos. E ainda, projetos e ações da Corte de Contas ganham reconhecimento nacional. Está no ar o TCE na TV. 80% dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul não possuem aterro sanitário. Preocupados com essa situação, os conselheiros do TCE-MS lançaram um programa de aprimoramento da gestão de resíduos sólidos. Esse estudo faz uma radiografia mostrando a situação existente na destinação dos resíduos sólidos dos 79 municípios do estado. E por meio desse detalhamento, será possível buscar soluções definitivas para a destinação dos resíduos sólidos de cada cidade. Acompanhe a reportagem de Henrique Xavier. 260 mil toneladas. Esse é o volume que o Brasil gera de lixo todos os dias. Menos de 1% está em Mato Grosso do Sul. 1.700 toneladas. Um volume pequeno, mas com uma preocupação redobrada. Uma radiografia pioneira aponta que 80% das cidades depositam esses resíduos em lixões a céu aberto. É risco para a saúde da população e certeza de impacto ao meio ambiente. O levantamento é resultado de mais uma ação do Tribunal de Contas do Estado para aprimorar a gestão dos municípios, também na área de resíduos sólidos. Que todos os prefeitos saibam como é que está o seu município, mas como é que estão os municípios vizinhos e os municípios do estado, que eles saibam qual é a média de gasto que esses municípios têm, até para fazer um parâmetro de como é que está o seu município, quanto ele está gastando, se está numa média mais acima, mais abaixo, se é bom ter um consórcio, se é bom fazer uma PPP. O programa do TCE foca na mobilização de recursos técnicos e institucionais para apontar caminhos e soluções definitivas na destinação correta e sustentável do lixo. A gente percebeu que eles sozinhos não seriam capazes de resolver o problema, não por má vontade, mas fundamentalmente por falta de recursos. Desta forma, o Tribunal de Contas começou então a estudar uma alternativa para apresentar, não como imposição, mas como contribuição, como sugestão, para que ao invés de ficarmos punindo os prefeitos, nós darmos a ele um rumo, criarmos um marco regulatório e estabelecermos parâmetros onde o tribunal vai atuar e quais os critérios que o Tribunal de Contas, claramente, com transparência, vai utilizar para fazer a aferição do cumprimento dessa Lei 12.503, que é a Lei dos Resíduos Sólidos. Com certeza, da agora para frente as coisas vão andar e os municípios vão conseguir realizar essa importância da saúde dos nossos municípios, fazendo o que for necessário com o apoio de todos esses órgãos. O mapeamento chegou aos gestores públicos na Semana do Meio Ambiente, dentro de uma reunião técnica com a presença de mais de 60% dos 79 prefeitos do estado. Eles conheceram alternativas e recomendações para resolver o problema. Afinal, o trabalho pioneiro do TCE-MS conta com o reconhecimento do governo, Poder Legislativo e Ministério Público Estadual. O trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas, em conjunto com o que vem sendo feito pelo Ministério Público, pelo IMASU, vai ser um marco na atuação dessa lei de resíduos sólidos. Quero louvar aqui a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado, nesse aprimoramento, o nome é adequado, buscar o aprimoramento desse processo de gestão, que a gente só vai resolver isso com uma ação, com a divisão das responsabilidades, mas como uma ação conjunta. Eu entendo da maior importância um evento como esse, juntar todas as pontas e o Tribunal de Contas assumir a responsabilidade na orientação para que os prefeitos realmente, de forma preventiva e pedagógica, saibam como eles devem agir ao atuar para tentar resolver um problema que cada um dos nossos municípios tem. Com um modelo de gestão compartilhada e investindo em modernização e capacitação para o servidor e também para o gestor público, a Corte de Contas de Mato Grosso do Sul ganha reconhecimento nacional de suas ações. A avaliação veio pelo ministro do Tribunal de Contas da União e pelo presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.
O presidente da Atricom, Valdecir Pascoal, que proferiu a palestra Qualidade e Agilidade nos Tribunais de Contas, destacou durante o evento que o grande desafio do Brasil é a ética e o combate à corrupção, e que os órgãos de controle têm um papel fundamental nesse cenário. Está comprovado que a corrupção no Brasil ela é sistêmica, né? E para se combater corrupção sistêmica tem que ser com controle também integrado, atuando de forma sistêmica. É importante que cada instituição de controle, os tribunais de contas, o controle interno, o Ministério Público, a polícia, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, cumpra o seu papel. Cuide de se aprimorar e de se aperfeiçoar. Estamos cuidando disso através do marco de medição e do projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas. Mas não basta isso. Não basta estar com o seu anzol afiado. É preciso trabalhar em rede, em parceria, trocando informações, atuando de forma conjunta, mas, sobretudo, trocando informações. Uma auditoria que o Tribunal de Contas realiza e que julga é fundamental para uma ação de improbidade, para uma ação penal. Já o ministro do TCU destacou a fiscalização exercida pelos tribunais de contas e a importância das inspeções e auditorias no controle. É uma parte das atribuições dos tribunais de contas, é a sua atuação fazendo auditorias, inspeções e sempre visando um melhor emprego dos recursos públicos. Nós não verificamos só a legalidade. Atualmente nós verificamos também a efetividade dos programas de governo. Isso é muito importante porque orienta os gestores e os governantes a gastarem melhor os recursos públicos. É óbvio que ele tem que gastar observando a lei, a legislação, mas também ele tem que gastar os recursos públicos com eficiência e com eficácia. Não pode haver desperdício de recursos públicos. A população quer que os serviços prestados, serviços públicos, sejam de boa qualidade e prestados com um custo razoável e com eficiência. Com um modelo de gestão compartilhada, o Tribunal de Contas vem investindo em modernização e capacitação para o servidor e também para o gestor público. Ações que foram reconhecidas pelo presidente da Atricom. Aqui eu dou um testemunho, né, dos avanços que tem tido o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. O presidente Valdir foi um dos primeiros a aderir ao nosso marco de medição. A gente não obriga os tribunais de contas a atuar dessa ou daquela forma. A gente recomenda, a gente sensibiliza, e Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros tribunais a aderir. E vejo que tem muitos frutos a partir desse diagnóstico que foi feito. Então aqui eu destacaria a atuação da Escola de Contas com a educação à distância, o trabalho de auditoria por um corpo técnico qualificado através de concurso. Acabaram de ser chamados agora vários servidores concursados, a questão dos resíduos sólidos, uma área importantíssima e estratégica, e a questão também da comunicação. Cada vez mais o tribunal investe em comunicação, isso é importante, porque a gente precisa ser um órgão conhecido, a gente precisa ser reconhecido e ganhar a confiança da sociedade. E só mostra do nosso trabalho, como vocês têm feito aqui, a gente vai ter esse reconhecimento. Então, muito feliz de estar aqui e de testemunhar os avanços do TCE do Mato Grosso do Sul, como de resto do sistema Tribunais de Contas. Os conselheiros do TCMS, durante a sessão do Pleno do dia 3 de agosto, analisaram um total de 27 processos e ainda determinaram a devolução de mais de R$19 mil aos cofres públicos municipais. Sob a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, ficou um total de 7 processos. No recurso ordinário interposto pelo ex-secretário da Câmara Municipal de Sonora, o conselheiro decidiu pela irregularidade dos atos e fatos apurados na inspeção ordinária. No processo número 7.941 de 2010, relativo ao recurso ordinário interposto em face da decisão simples 02-085-2012, tendo como recorrente o senhor Clebe Fernandes de Moura, presidente à época da Câmara Municipal de Sonora, o voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e propõe colhendo plenário o não conhecimento do presente instrumento recursal, porquanto não estão presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 66.1 e artigo 69 da Lei Complementar 160, mantendo-se na inteireza a decisão combatida. Já o conselheiro Ronaldo Chadid analisou 8 processos, votando pela irregularidade da prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de NIOAC, referente ao período de janeiro a dezembro de 2013.
Processo 11.415/2014, considerando que o relatório de auditoria número 4 de 2014 apontou a existência de irregularidades ocorridas no Fundeb e DNIOAC referentes ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2013, acolho integralmente o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas e voto pela aplicação de multa ao senhor prefeito municipal Gerson Garcia Serpa, em valor correspondente a 200 UFERMs, e pela determinação para que no prazo de 60 dias adote providências junto ao Departamento de Recursos Humanos quanto à regularização das declarações de bens dos servidores municipais, colhendo-as anualmente nos termos da lei. Implante o sistema de controle interno quanto ao consumo de combustíveis, consoante artigo 75, inciso 1 e 76, da Lei Federal 4.320/64, exige a regular prestação de contas do Fundeb, instruído com parecer do Conselho do citado fundo, consoante determinação contida no artigo 27, parágrafo único da Lei 11.494, de 2007, e apresente a esta Corte de Contas a comprovação do cumprimento das determinações constantes das alíneas A a C retro, sob pena de ser responsabilizado por incumprimento de decisão. Os resultados dos julgamentos de todos os processos acima relatados deverão ser comunicados aos interessados nos termos regimentais. A inspeção ordinária realizada no Fundo Municipal de Saúde de Itaquaruçu, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, foi considerada irregular pelo conselheiro Osmar Jerônimo. Processo número 29.170 de 2011, um Fundo Municipal de Saúde de Itaquaruçu, responsável a senhora Verônica Lima. O assunto é o não cumprimento da decisão simples da segunda Câmara número 176 de 2012. Eu acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de aplicar multa à senhora Verônica Lima no valor de 100 UFERMs em razão do não cumprimento do item 5 da decisão simples da segunda Câmara 176 do ano de 2012, o qual lhe determinou que procedesse às retenções e recolhimento a título de INSS e REF sobre os serviços relacionados no relatório de inspeção ordinária número 20 do ano de 2011. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, Delegacia de Campo Grande, acerca da ausência de retenção e recolhimento do título de INSS e RF sobre os serviços prestados relacionado no relatório de inspeção ordinária número 20 do ano de 2011. O conselheiro Gerson Domingos relatou um total de 9 processos entre recursos, inspeções e pedidos de revisão. Nos processos que tratam dos recursos ordinários, interpostos por Eledir Barcelos de Souza, ex-prefeita do município de Santa Rita do Pardo, o conselheiro votou pelo improvimento do recurso interposto pela ex-prefeita. Do processo 19.383/2012/001, do recurso ordinário com decisão simples número 5.032/2014, assunto não registro de ato de admissão do contrato temporário número 60/2012 ao Sejano de Souza Carneiro, da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, recorrente Eledir Barcelos de Souza, e do processo 19.394/2012/001, recurso ordinário com decisão simples número 6.322/2014, assunto não registro de ato de admissão do contrato temporário número 53/2012, Leandro Guzmão Ramamoto, Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, recorrente Eledir Barcelos de Souza. Voto pelo conhecimento e improvimento dos recursos, mantendo-se inalterada as decisões atacadas. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Até a próxima semana.